como o Zezinho apresentou aí, como é que tem muita gente que é pedindo permissão para entrar aqui, eu estou administrando tudo isso aqui. Boa Mas, noite. boa noite. Eu não sei se já os palestrantes aí, os doutores João Elvésio, Cláudia, Josinete já estão presentes. Eu acredito que esteja. Então, acho que a gente já pode dar início aí, né? Dar uma apresentação rápida aí do que a gente vai falar hoje. Então, acho que hoje é um assunto bem importante, porque nós abordaremos aqui um tema bem importante para a sociedade brasileira como um todo, né? Que conta hoje em dia com uma política nacional implementada pelo Ministério do Meio Ambiente, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, tem um projeto de lei, é uma lei já há mais de 10 anos, se não me engano. Então, ela conta com uma atuação fundamental, principalmente na esfera dos municípios, né? Como a gente vai ver aí ao longo das palestras, né? Proferidas hoje aí. Então, dessa forma, é um assunto bem caro aos cidadãos de Volta Redonda, tendo em vista a atuação de diferentes cooperativas de catadores que nós temos aqui, de material reciclável, né? Na nossa cidade. Eu acredito que tem até alguns membros aí de alguma dessas cooperativas presentes hoje aí com a gente na plateia, que com certeza vai alimentar essa discussão depois das apresentações, né? E dizer também que essa cooperativa de catadores, algumas delas vêm sendo acompanhadas pela nossa equipe aqui do MEP, bem cuidadosamente, então nós estamos a par de tudo que está acontecendo, então acho que vai ser uma, uma apresentação e uma roda de conversa bem interessante. Bom, eu peço até licença aqui um pouco, rapidamente, depois eu tenho mais um outro recado para vocês, aproveitar aquele gancho que o Zezinho falou aí, que o pessoal está aderindo, está ficando até o final. Então, no final, eu vou dar informes aí, os informes da nossa equipe ambiental do MEP, e vou falar rapidamente sobre um seminário ambiental que a gente está realizando, que vai ser realizado ainda no final desse mês de março, mas eu deixo para o final para a gente conseguir focar melhor nisso, né? Então, como eu disse, eu não sei se os palestrantes, os professores, os autores já ainda estão aqui, mas se alguém puder manifestar aí, o doutor João Elvésio e o Cláudio, ou Josinete. Eu estou aqui, sim, Beleza. Fernando. O Cláudio e o Beleza. João também estão na sala. Levantou a mão, Cláudio. Beleza. Então tá como diz aí. Bom, então acho que podemos começar, né, para dar um andamento aí nossa conversa de hoje. Então, acho que respeitando aí, dando os parabéns às mulheres, nós estamos na Semana Internacional das Mulheres, né? Eu acho que a gente pode começar a nossa palestra de hoje, o nosso ciclo de conversas com a nossa amiga Josinete Pinto. Josinete Maria Pinto, né, que é membro do coletivo Economia Solidária e do Fórum de Justiça de Volta Redonda. Então, Josinete, se a senhora puder começar, vamos lá. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, boa noite a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite feito pelo MEP, né, na pessoa de Zezinho, e vou falar de maneira bem espontânea, porque, assim, estou entendendo que vocês querem conhecer o que é o trabalho das cooperativas hoje em Volta Redonda e a relação com a política pública, né, pela fala que você fez antes, né, tem uma lei nacional, a lei é a 12.305/2010, né, portanto, nesta lei, ela é clara no sentido de dizer que todos os municípios onde existem cooperativas de catadoras e catadores devem ser contratadas pela prefeitura, né, pela gestão pública. Essas cooperativas não passam por processo de licitação, é assegurado a elas o trabalho, por ser um trabalho associativo, autogestionário, e se tratar também de um trabalho que a gente chama de socioeconômico, porque a maioria das pessoas que fazem parte das cooperativas vivem em realidades sociais, econômicas, de moradia, de educação, bastante delicadas, né? Basta vocês que já conheceram as cooperativas lá na Valdac ou lá na Cicuta, percebem que é uma realidade bastante dura. Então, a lei assegura a contratação das cooperativas sem licitação. Elas passam por um processo que é chamamento público. E, nesse momento, a gente está exatamente como um comitê, que eu vou deixar para o João e o Cláudio falar um pouco mais,
né, porque o comitê é uma conquista de um coletivo da sociedade civil organizada de Volta Redonda, junto com as cooperativas, em diálogo com a gestão pública, né, isso vem desde a gestão antepassada. Na gestão passada houveram vários avanços e aprovou-se uma lei no final do ano, mas sempre a gente preza pelo diálogo com a participação das cooperativas. Você falou que possivelmente tem alguém deles na sala, eu penso que é muito importante, porque nós falarmos das cooperativas, a gente fala do lugar de onde a gente está, né? Agora, tem uma frase que o movimento negro fala bastante, que eu concordo, que é: não falem de nós sem nós, né? Então, eu gostaria de dizer para todos nós que estamos aqui na sala, que se eles não estiverem hoje, eu já deixo um desafio para o MEP, que é como aproximar os futuros estudantes aí do pré-vestibular, para que eles conheçam a realidade e possam encontrar, claro, depois da vacinação para todas e todos, né? É isso que nós queremos, vacina já para todos e todos, porque a gente fala com propriedade, porque estamos lá inseridos, né? Agora, eles falam desse lugar, e aí você vai fazer o diálogo do lugar de onde você está, sabendo que a questão da coleta seletiva é um direito dos catadores, das catadoras. Volta Redonda tem 3 cooperativas, a primeira delas é a Reciclar VR, que fica lá na Cicuta, né, depois da UBM, no final daquela estrada lá da Cicuta, é a original, né, a primeira que foi criada em Volta Redonda. Depois da Reciclar VR surgiu a Folha Verde, e da Folha Verde surgiu a Cooperativa Cidade do Aço, que é onde vocês têm o Zezinho, acho que o Fernando está acompanhando bem de perto a questão da demanda que tem lá, que é da construção do banheiro para as 2 cooperativas, né? Então, essas 3, elas são reconhecidas em Volta Redonda. E nós estamos num momento determinante, que entrou a nova gestão, né? Como elas precisam ser contratadas, elas ainda não foram contratadas. Precisa acontecer o chamamento público, que eu vou fechar minha fala por aqui, deixar o Cláudio e o João também falar, porque eu acho que é interessante a gente contextualizar em 3. Eu não falei antes de onde eu venho, quando você me apresentou, Fernando, de fato, eu sou professora de História, mas eu não atuo na área, né? Atualmente eu estou gestora pública na Secretaria Municipal de Política para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, a SMID, de Volta Redonda, a qual a secretária é a dona Glória Murim, que muitos de vocês devem conhecer. E lá eu fui convidada para estar no Departamento de Direitos Humanos. Então, toda essa fala que a gente está fazendo aqui hoje, ela é fundamental nesse sentido, né, de entender o trabalho associativo, cooperativado destes coletivos como um direito humano, um direito social, um direito humano ao trabalho digno, ao trabalho autogestionário, que ninguém vai dizer para os cooperados o que é que eles têm que fazer. Eles têm autonomia para discutir e decidir coletivamente como é que eles vão se organizar. E esse é um princípio da economia solidária, que é o movimento social que eu faço parte, né? Tem 20 anos que eu atuo no movimento de economia solidária. O movimento, ele, em Volta Redonda, compreende a participação de cooperativas de catadores, mas também de artesãos, produtores de alimentos, agricultores agroecológicos, da cultura, né? E nessa participação, desde que eu cheguei em Volta Redonda, que eu estou aqui, vai fazer 10 anos. Eu morei no Rio e vim para cá, meu companheiro é daqui. Então, ao chegar em Volta Redonda, eu conheci o Fórum Justiça, que para mim foi uma alegria. E desde que eu entrei no Fórum Justiça, que vai fazer 10 anos este ano, com certeza a gente vai fazer uma belíssima celebração, né? Vocês serão convidados e convidadas. A pauta da coleta seletiva, ela sempre esteve presente. E os sinais apontam que a gente vai continuar com essa pauta da coleta seletiva no Fórum Justiça. Por quê? Porque o Fórum Justiça é uma articulação dos movimentos sociais em parceria com o sistema de justiça, aqui, diga-se de passagem, com a presença do João Elvésio, que é da Defensoria Pública Estadual, né, da DPE, que está à frente da tutela coletiva, e o Cláudio, que eles vão se apresentar, o Cláudio Santos, que é da DPU. Então, aqui no Fórum Justiça, a gente tem a coleta seletiva, tem o movimento de saúde, de educação, de juventudes, né, tem economia solidária, e aí, com isso, eu encerro minha fala nesse momento e depois eu volto numa próxima rodada. Só para esquentar os tamborins. É isso.
Tá certo. Muito obrigado, então, pela sua fala aí, Josinete. Então, como a senhora falou, daqui a pouco a gente volta mais para o final, foi só para esquentar os tamborins, mas no final a gente tem um debate maior aí. O pessoal do público, a gente não pode estar num debate presencial, mas tem um público grande aí, temos aí 50 pessoas aí na sala. Eu acho que vai dar uma discussão legal no final aí. Só peço para você que não precisa me chamar de senhora, pode me chamar de Nete. Tá bom? Nete. Tá bom. Então, dando prosseguimento aí, acho que esqueci de falar lá no início, nossas falas assim, a gente está estipulando entre 10 minutos para cada um, pode estender um pouquinho, 15 e tal, mas eu acho que assim, está entre 10 e 15 minutos, esqueci de falar lá no início. Então, dando prosseguimento aqui, vamos passar agora a fala para o doutor João, que é o defensor público estadual, do DPRJ aqui do nosso estado, né? Então, professor, doutor João, pode se pronunciar aí para a gente. Antes de dar boa noite a todas e todos, só para retirar o DR também da frente, tá? A Nete não quer que se chame de senhora, também não quer que chame de doutor, não. Também estamos em casa. Então, saúdo a todos e todas, né? Uma alegria, como escrevi no chat. Voltar ao MEP é uma dimensão emocional muito grande, porque a gente viu o nascer desse movimento, né, especialmente nessa sua vertente educacional, emancipatória, e é um lugar, é um acervo de talentos, né, um acervo de vontades, de emoções, enfim, de comprometimento com a cidadania. E a gente vê aí o caminhar dessa atividade revigorada, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre na perspectiva de que a vida em sociedade depende de posicionamentos muito firmes na defesa dos direitos humanos, na defesa das minorias, e esse engajamento do MEP, ele forma esses talentos que sempre voltam, esses talentos que sempre se revigoram, que sempre se colocam à disposição do outro, né, nessa relação empática com os mais pobres, com os mais vulneráveis. Então, a abordagem do tema de hoje, a gente tem essa oportunidade de falar com vocês, e eu queria fazer o registro de que foi no MEP, num evento do MEP, e isso eu retrato num artigo simplório, sem maiores convencimentos acadêmicos e literatos, que um grupo de defensores envolvido com catadores em nível nacional, o Cláudio faz parte dele, está articulando o lançamento de um e-book com artigos específicos dessa temática, e eu fiz né, com toda modéstia, e apontei essa modéstia porque não tem profundidade acadêmica para escrever sobre o tema. A gente tem a experiência da vida e dos relacionamentos que a gente construiu ao longo da nossa carreira, antes e depois da defensoria, e um dos tópicos desse artigo fala exatamente de onde que a gente começou a tratar a questão dos catadores e catadoras. Foi num evento do MEP, em 2008. Estava na véspera de um evento de catadores e catadoras que acontecia todo ano, Festival Lixo e Cidadania, em Belo Horizonte, e eu já conhecia o Valdo, já conhecia a Nazaré, já conhecia tantos outros catadores e catadoras de outras tantas lutas na cidade, e eles estavam lá buscando apoio para viagem dos sonhos, né? Participar do Festival Lixo e Cidadania, em que diversas autoridades nacionais, na época, apoiavam muito os catadores e catadoras, estariam presentes com artistas, com um debate profundo, rico sobre a temática. E eles queriam ir.
e estavam sem perspectiva de conseguir recursos para fazer essa viagem, né? Aí a gente conseguiu, na Associação dos Defensores do Estado do Rio de Janeiro, o patrocínio para essa viagem, e eu acabei indo também nesse seminário, nesse festival, né, em Belo Horizonte, em setembro de 2008. E de lá para cá a gente se juntou aos catadores e catadoras de Volta Redonda já com essa ideia de organização das cooperativas e associações, e viemos desenvolvendo o trabalho com eles, com muita dificuldade, com isso que a Nete mencionou, essas barreiras, né, quase que intransponíveis, impregnadas de preconceito e discriminação, onde catadores e catadoras são tratados como um grupo não só vulnerável, mas invisibilizado, né? Sempre a fala muito agressiva de setores sociais, políticos e organizacionais, empresariais, sempre confundidos o tempo todo com gente envolvida com problemas de alcoolismo, problemas de droga, enfim. Me lembro que uma ocasião, em dezembro de 2011, a gente fazendo memória do Dia Internacional dos Direitos Humanos, em que Dom Valdir participou do evento com a gente, junto com o Dom Francisco Biazin, na cura diocesana, e o Fórum de Justiça tinha acabado de começar a funcionar, foi em outubro, que a gente estava começando a funcionar, o Fórum de Justiça em Volta Redonda, e fizemos esse evento do Dia Internacional dos Direitos Humanos, e eram catadores e catadoras que estavam presentes lá. Lembro que Padre Normando, outro engajadíssimo na luta por direitos humanos em Volta Redonda, ele ficou espantado com o volume de vulnerabilidades que eram observadas naquele grupo de catadores e catadoras. Você tinha analfabetismo, você tinha falta de moradia, você tinha problema de saúde de toda ordem, tinha mulheres em grande parte, tinha egresso do sistema prisional, tinha alcoólatras, tinha doentes mentais, tinha negros, e negras sobretudo. Então, o volume é muito intenso. E esse olhar da sociedade como um todo, né, é sempre muito discriminatório, muito preconceituoso. E aí você tem dificuldade de organizar esse segmento, né? E essa dificuldade é sempre alegada pelas autoridades e pelos outros segmentos que criticam a atividade deles. Tá vendo? Eles são muito difíceis, eles são muito complicados, a gente não consegue caminhar, mas é evidente, né? E essa fala é reiterada. Mas a gente construiu com eles, e com muita luta, com muito empenho. Depois, em 2015, quando o Cláudio chegou em Volta Redonda, com toda a capacidade dele de articulação nacional no GT que a DPU criou para tratar do tema, deu um ar mais avantajado para a questão. A gente conseguiu, até, de certa maneira, profissionalizar um pouco essa atividade institucional, porque tivemos apoio também da estrutura da Defensoria Pública do Estado, né, a partir de 2015, e fizemos muita coisa. A gente desenvolveu trabalhos importantes, não só em Volta Redonda, como o Cláudio, especialmente em Resende, também em Barra do Piraí, Mangaratiba, e esse trabalho desembocou na produção de um relacionamento mais institucionalizado e mais, como disse, profissionalizado das defensorias, com as cooperativas e com as prefeituras, de modo geral, né? Hoje a gente tem canais oficiais para tratar do tema. Não tem, evidentemente, os resultados que a gente esperava já ter, né, que fosse mais emancipatório do ponto de vista das cooperativas e dos catadores e catadoras que integram essas cooperativas. Mas já é um grande avanço, um grande caminho que a gente construiu nessa lógica de que o trabalho é essencial, é política pública,
deve ser realizado pelas cooperativas que são organizadas por grupos vulneráveis, né? E que o Estado, a Prefeitura, nesse caso, os municípios, devem cumprir essa legislação, reconhecendo nessas entidades associativas a principal mão de obra para a realização dessa política pública. Então, o nosso trabalho, ele é incessante, a gente tem dificuldades de toda ordem para implementá-lo, mas o apoio de grupos diversos, inclusive do ponto de vista da academia. Então, a Universidade Federal Fluminense tem toda uma estrutura voltada para essa temática, né? Inclusive conquistando financiamento por emenda parlamentar ou recursos próprios da universidade, com rubricas destinadas a essa atuação, e a gente tem conseguido ampliar isso, e quando tem um canal, como é o do MEP, para a gente se articular, e aí a gente lembra das atividades que o MEP tem desenvolvido lá no espaço da Voldac, né, tentando ajudar, de uma maneira ou de outra, a estruturação mínima do espaço físico para o pessoal trabalhar. Isso nos dá outros nortes, né? E aí, apurar essa relação, afinar esse diálogo é fundamental, né? E a gente pode lembrar muito bem o diálogo com a Câmara de Vereadores, foi muito importante no final do ano passado, né? Mesmo sob risco da pandemia, foram 5 sessões seguidas, com presença de catadores e da nossa presença também. O Cláudio esteve lá, a NET esteve também, para buscar o quê? A aprovação do projeto que dá ar de perenidade a essa política. Não é só uma vontade de um determinado governante, é a vontade do povo de Volta Redonda, demonstrada numa lei municipal. Estamos aí, firmes para ouvir e interagir com vocês. Espero que tenha cumprido o tempo. Obrigado. Obrigado, João. Deu tudo certinho, o tempo foi no tempo certinho, cronometrado mesmo. Então, agora eu vou passar a palavra para o doutor Cláudio, né, que é defensor público federal, DPU, que já foi abordado aí 2 vezes, tanto pela NET, pelo João. Então, a palavra é sua agora, Cláudio. Boa noite a todas e todos. Também sem o doutor, né, como o João falou, a gente sabe que muitas vezes essas expressões servem para apartar, né, e afastar-nos daquilo que é a nossa razão de ser, a razão da defensoria, que é o povo pobre. Então, a gente tem que tentar buscar cada vez mais estabelecer esse link, né, esse vínculo de comunicação. Acho que o primeiro ponto tirando o doutor que não cabe, mas a gente sabe que é por hábito, sabe? Enfim, então assim como o João, também assino o requerimento do João aí. Inclusive de controlar o tempo, que pode ser que eu me perca aqui também. Agradeço aí ao MEP, na pessoa do Zezinho, o convite da gente poder estar contribuindo com um tema tão relevante aí para o município, para o estado e para o país, que está para o mundo, né, em razão do apelo ambiental, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cujo marco legal só veio no Brasil aí há 10 anos, né, essa Lei 12.305 de 2010, e, enfim, só para que eu possa me fazer, talvez, entender melhor, embora num espaço aqui, né, de pré-vestibular, também não sou educador, mas, enfim, tem que me esforçar para estabelecer uma comunicação aí. Educador do ponto de vista, né, João, do ponto de vista pedagógico aí, porque, na verdade, o defensor público ele tem como missão educação e direito. Então, ainda que eu não fosse antes, embora tenha feito também 2 anos de licenciatura em matemática, que, enfim,
não exerci, mas, enfim, educador, a gente, enquanto defensor, tem essa missão constitucional e institucional. E eu sou defensor público federal, né, da Defensoria Pública da União, estou coordenador nacional de um grupo de trabalhos da Defensoria Pública da União que chama Catadoras e Catadores, que tem um desafio, né, que é a missão de auxiliar esses coletivos, esses profissionais, esses trabalhadores nesse processo de inclusão socioeconômica na política pública de resíduos sólidos e também para contextualizar um pouco naquilo que o João também mencionou acerca da nossa atuação com alguns coletivos aqui da região do Sul Fluminense e da Costa Verde. Eu coordeno, né, um projeto que chama a DPU Vai Onde o Povo Pobre Está, aqui, a partir do núcleo de Volta Redonda, que atende 14 municípios, né, enfim, e todos esses 14 municípios têm uma, duas cooperativas, então a gente acaba tendo um contato mais de perto também, desde 2016, né, acaba tendo um contato mais de perto com essas cooperativas, associações e coletivos de catadores da região Sul Fluminense e Costa Verde. A gente também tem uma experiência com encerramento, né, de lixões. Nós participamos do processo de encerramento do segundo maior lixão do Brasil, que estava em Belém, na região metropolitana de Belém, chama Lixão do Aurá. Ali trabalhavam 2.000 famílias, né, que sustentavam a subsistência das famílias ali. E depois, no maior lixão da América Latina, né, que estava no Distrito Federal. E, enfim, esse é um pouco da minha experiência, né? O GT desde 2014, desde então eu estou trabalhando com essa temática e me aproximando aí do Movimento Nacional dos Catadores e dialogando da forma que a gente pode com esses trabalhadores. É um grande desafio, né? Quando a gente pensa na política nacional de resíduos sólidos, a gente pensa, né, no consumismo, a gente pensa na industrialização, a gente pensa na produção do lixo, né? Então, resíduos sólidos nada mais é do que esse produto que nós descartamos. Então, acho que um primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é da responsabilidade, né, ampla, né, da sociedade como um todo nesse processo, porque nós produzimos esses resíduos, né, que tanto mal faz ao nosso planeta, né? Enfim, que tem de vez em quando aí dado sinais, né, a reação a esses ataques do ser humano à natureza. Então eu queria chamar primeiro a atenção disso, que essa é uma responsabilidade de todos. E na outra ponta, eu quero chamar a atenção do trabalho desempenhado por décadas e décadas, quiçá centenas de anos, né, por essa categoria. E essa categoria de catadora e catador desempenham esse papel sem nada a receber. Quer dizer que eu deixo ele coletar, o lixo é dele, então o pagamento é por conta do resíduo, é por conta do lixo, é até ofensivo. Na verdade, o serviço prestado por ele não é pago. Eu costumo perguntar quando toco nesse ponto, Zezinho, se o município, se alguma sociedade empresária que faz coleta para qualquer município do país, faz pelo preço do material que ele retira, que ele não recebe. Vocês acham que existe? Não existe. Então, esse argumento com o catador é ofensivo, é humilhante, é desumano, enfim. Então, esses profissionais, né, eu digo sempre que eles têm uma dívida, o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com ele. Está apertado o orçamento, se isso e aquilo, não interessa. Está falando com uma categoria que é credora, né, do Estado brasileiro há anos e anos, há mais de uma centena de anos. Se você considerar aí, para além do processo de industrialização do Estado brasileiro e da sociedade também. Lembra que a gente falou, né? Quem é que produz o lixo? Quem é que produz os resíduos?
E, principalmente, também é importante a gente chamar a atenção do setor empresarial, não é? Eles não se locupletam com esses materiais, né, que são lançados na sociedade, não faz parte da atividade econômica. É também obrigação, por lei, desse setor o quê? Retirar esses materiais. Mas quem retira? O catador, a catadora. Aí eu pergunto, seja o setor privado, empresarial e industrial, seja o setor público, né? Está cumprindo o seu papel, apesar da lei, de uma década aí de vigência da lei? A gente sabe que para o direito, né, isso não é tanto tempo. Está cumprindo o seu papel com relação a essa categoria? Não está. Não está, pelo contrário. É como o João falou, não sei se a NET abordou, o que acontece, por mais das vezes, é isso. É dizer que, não, nós damos quentinha, nós fornecemos quentinha. Não, a gente permite que o resíduo seja retirado. Enfim, não, isso não avança porque eles são desorganizados. Então, tem sempre uma série de, na minha opinião, desculpas, né? Até peço licença aqui para acrescentar o adjetivo, esfarrapadas nesse processo de implementação dessa política que eu chamo de uma política pública inclusiva. E aí, voltando um pouco, chamando aí a atenção da lei, essa lei que é de 2010, e o que eu chamo de política pública inclusiva, né? Ela que é de 2010, ela numa lei de 55 artigos, salvo engano, ela repete dezenas de vezes, eu não me recordo aqui, mas próximo de 40, 50, assim, dezenas de vezes a expressão catadores. É por um acaso? A gente sabe que não. Essa mesma legislação, ela também repete por mais de uma dezena de vezes, desculpa, a expressão inclusão social das associações e cooperativas de catadores e de materiais recicláveis. Então, a gente entende que, nesse momento, em 2010, o Estado brasileiro reconheceu essa dívida histórica com essa categoria. Reconheceu essa dívida histórica com essa categoria. Agora, vai uma grande distância do que está nessa legislação, né, para a realidade desse grupo, desses trabalhadores. É um processo complexo, porque envolve uma série de interesses, né, inclusive interesses econômicos, né? A lei e o objeto da lei, né? Que é essa política nacional de resíduos sólidos, não é simples. Eu vi que alguém, em dado momento, falou dos resíduos, né, eletrônicos. Então, você tem uma série de documentos a partir dessa legislação. Você tem acordo setorial de embalagem, você tem, recentemente, o acordo setorial dos resíduos eletrônicos. Então, você tem uma série de complexidades nessa legislação, mas eu imagino que para nós, da Defensoria, enfim, a gente quer destacar a importância central do ser humano envolvido nesse processo. E aí a gente destaca a figura, né, da catadora e do catador. Eu costumo, inclusive, apelidar essa legislação de Estatuto do Catador. Estatuto da Catadora e do Catador. Tal é a importância emprestada a esse trabalho e o reconhecimento pelo Estado brasileiro. Eu falei, e o João também mencionou a questão de Resende, que é aqui próximo, mas eu falei em dois grandes lixões que foram encerrados, e é comum você ouvir, inclusive quem acompanhou esse processo, né, da implementação da legislação, deve se recordar
que ali nos idos de 2013, 2014, se não me engano, quando foi aquele primeiro marco de encerramento dos lixões, você ouvia falar de tudo. Você ouvia falar de meio ambiente, você ouvia falar de obrigação legal, você ouvia falar de responsabilidade, de improbidade administrativa dos prefeitos, etc. e tal. Mas você pouco ouvia falar do catador. E é assim que acontece. Apesar disso, apesar de nesses ambientes, que não é... que o catador não está ali porque quer. O Tião, que é um líder ali da Baixada Fluminense, do extinto lixão de Jardim Gramacho, ele sempre fala isso. Ele diz assim, não, eu não fui, né? Minha família, que a família dele foi toda criada no lixão, digamos assim, né? Viveu naquele lixão, foi extinto, se não me engano, 2012, 2013. Ele diz, eu não fui ali para proteger o meio ambiente, eu fui ali para matar minha fome, a minha família estava ali para matar minha fome. Então, você tem esse aspecto, né? O aspecto da pobreza, da miséria e dessa necessidade de estar ali. Mas o Estado, que deveria, que seria obrigação dele, ou do setor empresarial, cumprir esse papel de não permitir a degradação ambiental, por exemplo, com formações de lixão ou com coletas seletivas, logística reversa, etc., não faz. Quem faz é o catador. E aí, lixões que ficam 10, 20, 30 anos, pessoas que acabam se acostumando e sobrevivendo daquela atividade, que é penosa, é degradante, mas é de onde essas famílias retiram o pão de cada dia para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido. E de uma hora para outra, é assim que o poder público tem tratado, aconteceu em Resende de certa forma, de uma hora para outra o poder público vem e diz que, como é errado, vocês serviram até agora, agora não serve mais. Agora não serve mais. Vocês não prestam. Descarta os catadores e as catadoras nesses processos de encerramento, tal como o lixo fosse, como se o lixo fosse. Então, eu acho que são situações que não são agradáveis de ouvir, nem de falar, mas eu acho que, como é parte da minha experiência, e me deixa muito irritado, eu vou ser muito sincero, porque quando eu falo isso, por exemplo, lá em Brasília, a presidente da autarquia distrital ia para a imprensa dizendo que eu defendia, por exemplo, a permanência dos lixões. Eu falei, não, minha senhora, eu não defendo a permanência dos lixões, eu defendo a vida daqueles que sempre fizeram o que o Estado não fazia. Então, para encerrar o lixão, a senhora tem que incluir o último catador. Isso é o que a lei determina, isso é o que a lei manda, mas não é o que acontece, infelizmente. Enfim, eu acho que já, para molhar o bico, assim, né, eu já falei assim, do que era importante aí para essa introdução, e também não quero me alongar muito para a gente ouvir os demais e debater. Eu acho que é no debate que a gente enriquece aí alguma coisa que eu tenho esquecido, eu posso retomar, enfim. E só um detalhe também que eu acho importante, Davi, desculpa, que eu acho que tem a ver com viés aí do poder econômico nesse processo, que é o cuidado que a gente deve ter quando você ouve que a solução está na incineração. A gente tem que ter muito cuidado. Eu não sou dono da verdade. Não é uma discussão simplória, é uma discussão complexa. Mas a gente defende, por exemplo, se o país não conseguiu sair do zero praticamente nesse processo de implantação do sistema de coleta seletiva, como é que vai se falar nesse momento de incineração? Eu brinco que se vier, né, se for aprovado em escala, como se pretende no país, de alguma forma, essas indústrias de incineração, nesse momento, enfim, há várias discussões a serem travadas. Isso aí caberia uma audiência pública só para tratar disso. Mas eu, como entendo, sou parcial
e defendo a catadora e o catador, sim. Já quiseram me representar por isso, uma associação que defendia a incineração. Ah, não, você assinou aí um documento, assinei e assino de novo. Eu não posso, eu sou parcial, é desvio de poder. Não é, eu sou parcial, tenho que defender o catador e a catadora. E eu compreendo, o nosso GT, aliás, não só eu, entende que, nesse momento, autorizar-se, né, ou implantar um sistema de incineração de resíduos, né, vai exterminar de vez ou acabar de vez com a possibilidade de uma coleta seletiva popular, de uma coleta seletiva com a participação dos catadores e do pagamento, né, dessa dívida vergonhosa do Estado brasileiro para com essa população. Eu encerro com mais essa informação, esse ponto aí para reflexão. Obrigado. A gente que agradece a sua fala aí, Cláudio. Então, acho que vamos dar agora prosseguimento, né, ao debate aí, as perguntas que tem do público, vamos tentar entender melhor isso daí através dessas discussões, né, bem democrática aí. Então, eu peço para o pessoal apertar o botãozinho ali de levantar a mão, quem quiser fazer a sua pergunta. Pode fazer por áudio, até melhor que faça por áudio e vídeo, né, bota a cara ali, bota a sua carinha para a gente ver, para dar aquela noção de calor humano ali. Então, eu acho que o João levantou o dedinho ali. Pode falar, João. Você tem que habilitar o áudio aí. Isso. Obrigado. Está ouvindo bem? Sim. Primeiro, dar parabéns por essa iniciativa. Realmente, os catadores, né, esse grupo aí, parece que passa ano e entra ano, e a política de apoio para esse grupo é precário. O sistema deles de recolhimento, de tratamento deles é precário. Passa ano, mais de 10, 15 anos, o pagamento dele é prensas ruim, sistema de pesagem, é disputa interna do próprio grupo, que é o conflito entre as próprias cooperativas. Isso aí tem que dar um olhar e reconhecer isso como um sistema eu diria, se forçando a barra, é igual uma utilidade pública. Estão fazendo um grande favor para a gente. A gente não tem que chegar e chegar e dar migalhas para eles, não. Nós temos que chegar, abrir nossa mão, chamar o governo, chamar os vereadores, entendeu? E tentar entender o problema, que esse é o problema nosso. Não basta chegar o lixão de Volta Redonda há mais de 10 anos atrás, jogar areia lá em cima e terra, e aquilo faz 2 piscinas de chorume, jogando água no Rio Brandão e nosso Rio Paraíba que a gente bebe. Então, isso não é política pública. Isso é esconder o problema. Então, eu acho que a gente tem que chegar, acho que o doutor João falou uma coisa importante, que deu um passo muito grande das audiências públicas. Então, eu queria saber, eu não sei se vão fazer uma pergunta só, mas que faça essa audiência com esse governo novo, interagindo com as outras cidades, entendeu? E dando uma oportunidade para os catadores, entendeu? Eu acho que quem tem que pegar lixo em casa e misturar o lixo e entregar aquela bomba que vai tudo misturado, tem que ser até multado. Tá? Pronto. Obrigado. Bom, então, quem quiser responder aí, não sei se for direcionado, não sei se o João direcionou a pergunta para uma pessoa, acho que não, né? O doutor João, eu queria saber, que ele falou um negócio da audiência pública. Eu fiquei muito interessado para dar essa opinião, se vai continuar, se isso aí. Por que você acha? Qual a ideia que ele tem? Tá. Eu acho que quem falou sobre a audiência pública foi o Cláudio. A audiência pública para discutir incineração. Isso. É sempre válido. Eu acho que João, seu nome, né? João. Seu João, eu acho que é sempre válido, porque é um tema bastante espinhoso, é um tema dificultoso. Eu me recordo que, quando em 2013 eu me deparei com essa situação, e era uma situação bem complicada, era lá em Belém, em prestes a encerrar o lixão do Aurá, e com aquelas 2.000 famílias, eles trancavam, né? Eles fechavam a BR, aí estava com ameaça de polícia, enfim, estava uma situação bem complexa. Quando eu me deparei
com esse tema, eu falei, que isso? Eu não sei onde eu estou aqui. E com aquela pressão de resolver, de entender logo, né? Eu não tinha tempo para estudar, para pensar. Eu tinha que... Então, a audiência pública serve para isso. Serve para que a gente compreenda, né, as nossas obrigações, compreenda o processo, compreenda o que diz a lei, compreenda o que é bom, o que não é bom. E você tocou num ponto que é muito importante, que acho que casa com a questão, o objeto dessas audiências públicas, que é a educação ambiental, né? Eu, na minha casa, preciso também cumprir o meu papel com os resíduos, na medida que cada um de nós cumpre o nosso papel com os resíduos, a gente facilita a vida da catadora e do catador e a gente contribui para o meio ambiente melhor, mais saudável, enfim. Então, eu concordo com a sua reflexão, João, no sentido da importância desse debate amplificado, inclusive em audiências públicas. Esse tema da audiência pública, a gente teve a experiência aqui em Volta Redonda e foi surpreendido com a pandemia, tivemos que fazer audiência pública virtual. E mesmo virtual, ela foi essencial e decisiva no processo de construção da legislação, porque foi um espaço em que o governo ficou totalmente cercado por instituições que defendem a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da coleta seletiva, por organizações sociais, né, e também por pressão do sistema de fiscalização. Então, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, defensorias públicas estavam lá nessa audiência pública organizando e aprofundando a temática para obrigar o governo a assumir seus papéis. Também a sociedade precisa acordar para isso. E aí eu me lembro nessa vertente da educação em direito, da educação ambiental, nós fizemos em 2019 um seminário, ajudamos a construir um seminário diocesano sobre coleta seletiva, de como que o segmento religioso, seja ele qual for, tem o papel de difundir essa educação ambiental, essa educação de separar, essa educação de entregar, essa educação de compreender, de ter empatia pelo trabalho do outro e reconhecer no outro um ser igual a você. Então, essa estratégia da educação, da audiência pública, do seminário, de eventos que potencializam a discussão, é essencial. Então, a gente tenta retomar, aqui tem uma dificuldade aqui a colar, mas a gente, presencialmente ou virtualmente, a gente tem que construir esses espaços, né, para avançar na consolidação desse direito elementar de catadores e catadoras, né, que não são poucos, né, não são poucos. A gente cansa de cobrar e não para de cobrar que a prefeitura faça o levantamento, um cadastro atualizado de todos os catadores e catadoras que estão pelas ruas aí de Volta Redonda, principalmente depois da crise econômica, não só depois da pandemia, vivendo dos restos, né, vivendo do material que é jogado fora, sem consciência alguma de que aquilo tem uma origem, tem uma função e que pode servir para alguém. Eu queria só complementar do ponto de vista da educação popular. Né? Quando eu falo educação popular, eu sei que o MEP, o projeto vai também nessa perspectiva, né? Um pré-vestibular que se organiza de maneira autônoma, que tem pessoas que se comprometem com outro modelo de educação. E a minha participação em toda essa caminhada é como educadora popular, é assim que eu me reconheço. Né, de formação historiadora, mas na vida como educadora popular. E quando eu cheguei em Volta Redonda, logo se instalou, já estava instalada aqui a UF do Aterrado, que tem lá o curso das Ciências Sociais, né? No curso de administração, o professor Luiz Abegão, que é o coordenador da incubadora, naquela época ainda não tínhamos a incubadora de economia solidária do Sul Fluminense. E foi por um projeto, né, com o CNPq,
Ministério da Educação e Ministério das Tecnologias, que conseguiu instalar a incubadora de economia solidária no Sul Fluminense. Né? Até recentemente eu estava no comitê, que eu acho que é um tema que vale a pena a gente falar um pouco mais aqui, no Comitê da Coleta Seletiva de Volta Redonda, porque ele aglutina as cooperativas, a sociedade civil, o governo. Eu estava como vice do professor, ele continua agora, tem outra pessoa que assumiu, porque eu vou estar lá como gestora pela secretaria, que eu já falei antes, pela SMID, né? E, então, esse processo de educação popular discutido e trabalhado a partir da incubadora tem gerado um processo de consciência coletiva da sociedade a partir dos estudantes que atuam na incubadora, dentro do tripé ensino, pesquisa e extensão. Infelizmente, os recursos vêm sendo cortados cada vez mais, a gente está acompanhando. E a nossa luta, e eu sei que a luta do MEP é pela educação pública e de qualidade, porque é nesse espaço que a gente consegue fazer o debate de qual o papel da educação na sociedade. E é uma educação que dialoga com a universidade, dialoga com os gestores, com as instituições, com as defensorias, e nesse sentido os catadores e as catadoras são protagonistas nesse processo, são atores centrais, né? Por isso que eu falei antes, não falo de nós sem nós. Então, a incubadora continua atuando, tem uma parceria direta com a cooperativa Cidade do Aço, que o Zezinho tem ido lá, o Fernando também, num projeto, como o João já falou, tem aquisição de novos equipamentos, e aí tem uma luta política, que vocês também estão acompanhando lá, que a prefeitura precisa instalar o quadro da energia, o terreno é público, a Light, para ir lá instalar, a prefeitura precisa solicitar que essa instalação seja feita. A parte interna, um irmão de uma cooperada está fazendo com a parceria da UF, o recurso que temos no projeto consegue pagar. Agora, a parte da Light é a prefeitura que tem que solicitar, porque é um terreno público ali. Né? Assim como o banheiro que vocês estão construindo lá e que optaram de fazer um banheiro mais simples, com condições dignas, por quê? Porque está fazendo dentro de um terreno público, né? Então, é muito importante essa questão da educação popular e também o papel da educação na questão ambiental, na coleta seletiva, porque eu entendo as audiências como um espaço privilegiado e defendo também. Agora, para mim, eu penso que é necessário a gente fazer conversas, não precisa ser audiência, a gente precisa, quem sabe o MEP possa, a partir do pré-vestibular e do seu trabalho, contribuir para ampliar essas conversas nos bairros. Por quê? Não basta nos bairros e nas empresas. Né? A gente precisa discutir com o empresariado de Volta Redonda. O João e o Cláudio Abegão tiveram uma reunião semana passada com o empresariado, porque é papel deles garantir que o material seja destinado para as cooperativas. Isso se chama logística reversa, é obrigação do empresariado. Mas a gente precisa discutir nos bairros o processo de educação popular, que não é uma audiência, é uma roda de conversa. Eu moro aqui no bairro Ciderlândia, depois da Ponte Alta, e eu vejo aqui toda segunda-feira a quantidade de material que vai para o caminhão. Na terça-feira, que poderia ser para a coleta seletiva, que estava passando na quarta-feira e agora não passa porque está parado o processo de contratação. Então, é importante que a gente perceba que o nosso papel na sociedade nós somos todas e todos educadores. Às vezes a gente não tem consciência disso, mas na medida que a gente age separando o material dentro da nossa casa e encaminhando para as cooperativas, isso a gente já está desenvolvendo um processo de educação popular. Mas isso precisa passar dos nossos portões, dos nossos muros, a gente precisa conversar mais com os vizinhos, porque os vizinhos às vezes não têm essa consciência coletiva que se ele separa, ele também está contribuindo para gerar trabalho e renda. Mas não só os vizinhos, repito, é preciso discutir também com o empresariado. Na Amaral Peixoto, quem passa lá no fim da tarde vê a quantidade de bags que estão nas calçadas. Aqueles bags não vão para as cooperativas, colegas. Aqueles bags são empresas privadas que, às vezes, até em discussão com o próprio dono das lojas, estão colocando os bags e está indo para outro destino. E isso está tirando a possibilidade, sem contratação, as cooperativas estão perdendo espaço. É isso. Olha, obrigado, pessoal. Acho que quem levantou foi a Thalita, né? Vamos lá, Thalita, faz sua pergunta aí para gente. Puder botar o vídeo aí. Thalita. Cri. Ué, acho que a Thalita saiu para ir no banheiro, alguma coisa assim. Mais alguém, gente? Alguém quer perguntar? Parafraseando a frase da NET aí, não fale de nós sem... Como é que é? Não fale de nós sem nós. Não fale de nós sem nós.
Então, cadê? Não tem ninguém da Folha Verde, da Judete, também não está aí não, né, Zé? Para falar alguma coisa. Ah, o Thalita respondeu aqui, falou que já foi respondido pelo doutor Pedro e a Josinete. Ah, legal. O doutor Mas, Pedro é o João Elvésio que está no Face, ou na página do filho dele, pelo jeito, né, João? já me enganei. Eu não sabia. Caramba! Nossa, eu estou me enganando aqui direto, não, que eu olho Pedro, mas eu falo João, mas eu não... O Pedro vai ficar aborrecido comigo, eu estou me excluindo nas mídias dele, eu nem vi. Ele deixou aberto aqui, eu estou usando. Pedro Carvalho. A Lohane fez um comentário aqui, eu gostaria de saber o posicionamento da Prefeitura de Volta Redonda sobre as cooperativas. Alguém quiser responder? Acho que já responderam um pouco disso, mas se alguém quiser falar mais um pouco, qual é o posicionamento da Prefeitura? Olha, a gente está apertando de todos os lados para ver se sai um caldo aí, né? A gente apertou, como eu falei, no histórico que eu fiz, a gente conseguiu avançar na construção, do que a Nete falou, do comitê gestor da coleta seletiva, o comitê de acompanhamento da coleta seletiva. Ele foi instituído em 2017 por decreto, e em dezembro de 2020 a gente conseguiu aprovar na Câmara a legislação municipal, ou seja, não há governo que possa dizer, não faço porque não é meu projeto, não faço porque eu não quero. Ele tem que fazer agora porque tem lei federal, tem lei estadual e tem lei municipal. Então, é a vontade da sociedade de Volta Redonda, não é a vontade de um determinado governante. Mas a dificuldade de implementar, como o Cláudio falou, as coisas não acontecem, né? É para ser, mas não acaba não sendo, né? Desde 2010, que é para ser, mas acaba não sendo, obriga a gente a fazer gestões, às vezes, radicalizadas, né? A gente ainda não, por exemplo, poderia entrar na justiça. A gente não está optando por esse caminho. Esse caminho é a última razão de ser, é a última possibilidade. Então, o caminho do diálogo, da pressão legítima, da bronca mesmo, né? E essa semana, inclusive, teve um evento que o Ministério Público do Trabalho organizou, porque o governo novo entrou, 1º de janeiro, e não sabia sequer da existência da lei, não sabia sequer de como é que estava funcionando, ou seja, estava completamente afastado da realidade normativa do município. E a gente foi falar para eles, eles ficaram assim, mas será isso, aquilo? E para chegar no eixo, para começar a conversa, o Ministério Público do Trabalho chegou com a pressão, convocou uma audiência, marcou uma audiência, convocou o prefeito, convocou o secretário, fomos à Defensoria do Estado, à Defensoria Pública da União, na terça-feira pela manhã, 1h30 de conversa, saiu uma ata, o extrato dessa ata, que é um documento público, ela aponta quais são as responsabilidades que o município tem que adotar e com respostas marcadas para quarta-feira que vem. Ou seja, tem que recontratar as cooperativas? Tá. Tem que pagar as notas pendentes? Tá. Tem que começar a pensar na construção do Ecopolo? Tem projeto aprovado pelo IPPU e as coisas não evoluem. Então, quando pergunta como é que está a prefeitura em relação às cooperativas, fala-se que estão querendo fazer. Mas agora, a gente está no momento de coação, de apertar para sair esse caldo que é a contratação, esse mínimo, né? Essa contratação que não é remuneração por toda a atividade que as cooperativas desempenham, né? Como o Cláudio falou, elas acham que, as prefeituras e a sociedade acham que basta eles venderem aquele produto para se remunerarem. Mas não, e a coleta? Né? E o transporte? E a separação? E a destinação do rejeito? Tudo isso é do processo. E esse processo é obrigatoriamente política pública, integralmente política pública. Desde a obrigar os empresários, os comerciantes, a separar e destinar o material para as cooperativas, até viabilizar o transporte para remoção desse material, a triagem e a destinação do rejeito. Tudo isso é política pública pura e deve ser
dirigida pelo Estado, dirigida pela Prefeitura, contratando as cooperativas. Então, a pressão tem sido essa, né? As prefeituras não vão fazer nada por favor, fazem porque é um dever, é uma obrigação que está contida na legislação. Eu posso complementar o que o João Pode. falou? Eu acho até o seguinte, Lohane, né? O município de Volta Redonda, que é a pergunta, né? Prefeitura ou município, enfim, talvez seja um município exemplo, né? Apesar desse desencontro do que está na legislação, do que acontece na realidade, eu me arrisco a dizer que porque como eu tenho uma certa experiência nacional, o que a gente está vendo, infelizmente, são situações de desconstrução, que, de certa forma, a gente chegou a sentir aqui no começo do ano, mas que, João, eu vou um pouco além. Eu acho que o prefeito, ele assumiu um compromisso ali de avançar, de retomar o diálogo, retomar o funcionamento do comitê. Eu fiz essa leitura. Então, Rani, na verdade, é um exemplo. Por quê? Porque, a partir de 2016, abriu-se diálogo para essa política inclusiva, houve a contratação em 2017, 2017, 2018 foi instituído esse comitê intersetorial, como a Nete falou bem, que é a participação da sociedade, universidade, dos catadores, dos órgãos do sistema de justiça, enfim, é um comitê plural. Inclusive, a legislação que foi aprovada no final do ano foi uma obra de várias mãos, porque foi trabalhada no comitê. Então, a legislação de Volta Redonda local sobre isso não é a legislação do partido, ou do governo, de quem quer que seja. É uma legislação que a gente pode dizer ampla, da sociedade de Volta Redonda, que trabalhou na construção desse documento. Então, eu acho que, do ponto de vista, pelo menos, estrutural, o município de Volta Redonda está posicionado de maneira muito estruturada para que essa política seja implementada. Agora, tem que ter execução, tem que cumprir essas metas, as reuniões, né, do comitê tem que acontecer, enfim, tudo isso que precisa, que está por detrás ou por volta desse processo, precisa andar junto para que a gente, porque quando a gente, pelo menos Defensoria, fala desse processo, a gente quer a autonomia, né, como o Nete falou várias vezes, esse grupo aí de autogestão. A gente quer que chegue o momento que esse processo seja de tal sorte que não vai ser mais necessário toda essa relação quase subserviente com o poder público. Não, o poder público não pode, na nossa visão, jamais abandonar esse processo, porque é uma política pública inclusiva. Quando se contrata cooperativa de catadores, não se contrata uma sociedade empresária, é parte de uma política pública. Então, a eficiência do serviço público final não deixa de ser do município. Mas, na medida em que isso avançar, esses trabalhadores vão se desenvolver de tal sorte que não vão mais precisar de todo esse processo de quase subserviência, como a gente está comentando agora aqui, com relação ao poder público. Então, e outra coisa que também tem que ficar clara, até dezembro, até o final do ano, isso tudo estava funcionando, inclusive, com contratação. Nesse caso, o município é devedor da continuidade de um serviço público essencial. Eu parabenizei o prefeito quando ele disse que, né, ia dar continuidade, mas hoje existe esse lapso de continuidade, existe essa omissão, essa descontinuidade de um serviço público essencial, que não está acontecendo por falha aí, infelizmente, dessa transição que não houve. Enfim, são vários motivos, mas a gente entende que esses motivos não justificam um tempo tão demorado de retomada dessa política. Perfeito. Bom, a gente já está meio que encaminhando para os finalmente aqui, temos aí mais 10 minutinhos para falar. Tem um comentário aqui da Deise falando que as cooperativas Cidade da Folha Verde estão sem
coleta devido à pandemia, né? Os trabalhadores estão usando os resíduos, recebendo os resíduos que os moradores estão levando, né? Então, um comentário aqui, só para chamar mais atenção da problemática, né, que está acontecendo. O Zezinho, acho que levantou a mão aí, não sei se quer falar alguma coisa. Na verdade, eu já saudei a todos, né? Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma provocação. Tem um jornalista da Universidade Federal de Viçosa que vai se formar daqui a 2 ou 3 períodos. É o Caio Ferreira, ele está presente. E é um aluno que saiu do MEP. Ele estudou no MEP. Eu gostaria que esse jornalista fizesse uma pergunta. Tudo bem, gente? Boa noite. Minha câmera, infelizmente, teve um problema, ela desligou, mas espero que dê para me ouvir de boa. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Sim, Caio. Uhum. O meu questionamento, eu acho que também vai em relação ao município de Volta Redonda, que, né, sou de Volta Redonda e tudo mais. E eu entendo que em Volta Redonda a gente tem uma questão ambiental, no geral, muito complexa e muito danificada pelo fato da CSN em si existir na nossa cidade, que traz muito benefício, mas a gente também tem vários problemas que advêm da existência da CSN na cidade. E um dos meus questionamentos é que a gente tem agora o governo que entrou novamente na cidade, que é o governo do Neto, que já está na cidade há muito tempo. Ele recorrentemente ganha as eleições. E a minha questão é que se, com o governo do Neto de novo na cidade, se a gente não teria nenhuma possibilidade de, num possível plano, na possível nova votação do plano diretor de Volta Redonda, de ter um espaço maior para as cooperativas, para os catadores, na questão até mesmo de reduzir os espaços de lixo acumulado, reduzir os espaços que foram degradados por causa do lixo. E eu queria perguntar se tem alguém que já teve algum tipo de discussão dessa com a equipe do prefeito em gestões anteriores, com a equipe da CSN, nesse tipo de relação. Então, vamos lá, quem quiser se prontificar aí, um dos três. João, você que está nessa A questão do plano diretor, ele tem previsão na lei de fazer modificações, alterações, enfim, acho que 10 em 10 anos. E nessa questão ambiental, eu não vejo esse empenho aqui na cidade, nem seja da Câmara ou do município, em fazer essa revisão do plano diretor, que ele se mostre mais inclusivo. No início do governo Samuca, teve uma grande intenção aí, ficou marcada, inclusive com audiências públicas, provocadas pelo Ministério Público Federal, discutir as questões de uso da terra. Então, a CSN é uma grande titular de áreas na cidade, né, equivocadamente reconhecidas no projeto, no plano de privatização, no equívoco de interpretação do artigo do edital de privatização, em que a CSN ficou dona de grande parte da cidade, inclusive prédios, até monumentos históricos, né? A CSN é dona de muita coisa, e hoje muita coisa que foi construída não está nem sendo utilizada, está abandonada, né? Como o escritório central, como o Recreio do Trabalhador, né? Alguns cinemas da cidade também eram de propriedade da CSN, hoje também está tudo desativado, até igrejas, né? Clubes sociais. Essa revisão do plano diretor, que se pensou na ocasião, estava implantando até IPTU progressivo, né? E do nada o negócio acabou, não tem mais essa conversa. Então não há interesse, ao menos na legislatura que terminou em 2020, de fazer essa rediscussão do plano diretor nos termos em que a população seja agraciada com alguma solução que possa
vir da CSN, né, que possa vir da CSN, porque essa temática ainda está sub júdice, né, ainda não se decidiu se o alcance do edital de privatização com relação às propriedades imobiliárias na cidade. Não tem ainda uma definição da Justiça Federal, tem um processo tramitando, é uma ação popular, proposta há mais de 10 anos, inclusive a nossa decana no Fórum de Justiça, Maria da Graça, né, que tem mais de 90 anos, é uma das autoras dessa ação popular, que discute, que enfrenta essa temática para fazer com que as terras voltem para a propriedade do município, né, porque na origem, quando a CSN foi construída, essas terras foram desapropriadas, né, e a CSN era estatal. Quando a CSN é privatizada, ela leva junto, quem comprou, leva junto o forno, um forno, 2 fornos, 3 fornos, todas as estruturas de fabrico do aço, e leva de presente imensidão de terras, hoje, muitas delas sem qualquer tipo de utilização, sem nenhum tipo de função social, né? Até o hospital, foi uma briga recente também, quando teve o Vita saiu, né, aquele processo de comodato e locação, aquela confusão toda, a CSN queria o prédio desocupado, alegando, inclusive, problemas de estrutura, que o Corpo de Bombeiros estaria condenando o uso, para desocupar o prédio e, evidentemente, não ocupá-lo novamente com o hospital. Foi uma briga boa do Ministério Público Estadual e da Defensoria, junto com o CREMER, junto com outras entidades, para garantir, para evitar que o hospital fosse esvaziado e a CSN, no argumento de que tinha que recuperar a estrutura do prédio, acabasse com a possibilidade de funcionamento do hospital lá. E seria um caos enorme. Então, a Justiça acatou os argumentos contrários a isso e não permitiu a saída do Hospital Vita enquanto não houvesse a entrada imediata e concomitante de outra equipe para gerir o hospital, que aconteceu, e agora já tem até uma outra empresa tocando o hospital. Mas essa questão dos espaços públicos, que a gente está brigando, né, tem essa briga toda aí com a CSN, ela também tem reflexo na questão ambiental, porque a CSN também é titular de áreas protegidas, APAs enfim, a área da cicuta e outras, e pode, sim, desencadear algum tipo de benefício para as cooperativas de catadores e catadoras, é evidente, mas é um processo político complicado, que tem que trabalhar na correlação de forças aí, né? A conjuntura não está muito favorável, mas é uma briga pautada, né, que a gente precisa enfrentar. Não sei se fui suficientemente completo com você, Caio. Eu posso complementar, João? Eu complementar a pergunta do Caio, João, acho que é muito importante o ponto que ele falou, se o Zezinho me permite, se ainda temos um tempinho, porque eu fui, inclusive, procurado pelo Observatório de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro, que eles estão com um projeto de implantação ou incentivo para... E aí sim, Caio, acho que esse seria o documento para o tema que a gente está tratando aqui, que é o Plano Nacional de Gestão, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O documento aqui, o Volta Redonda, salvo engano, é anterior à legislação, ou ele não tem a cara, por exemplo, da legislação municipal aprovada recentemente. Então, esse documento é um documento que, inclusive, João, né, que a gente está para levar uma pauta para o comitê, porque esse plano é como se fosse o colchão de toda essa política. Meta, estudo dos resíduos, né, estudo para saber quantos resíduos produz, quanto não produz, enfim. Nessa parte do documento, eu acho que isso eu te falaria, Caio, sobre a importância, mas a importância do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Com relação à CSN e as nossas conversas, a gente tem, sim, conversado bastante, o João, a DPE, a DPU, enfim, no comitê, e
inclusive, o que pode ser feito, que foi falado aqui, a gente, não sei se nós explicamos, que existe, paralelo ao sistema de coleta seletiva, o sistema de logística reversa. O que é o sistema de logística reversa? O setor empresarial, o setor industrial que se locupleta, né, com produtos que são lançados na sociedade, eles deveriam retirá-los. E se eles não retiram, isso está na lei, está escrito, artigo 33 da lei 12.305. Se eles não retiram, ele deve pagar a quem retira. Se o município de Volta Redonda, por exemplo, paga aos catadores para que os catadores retirem, o município de Volta Redonda e a cooperativa são credores desses atores. O que a gente está tentando trabalhar é para que, por exemplo, existe a necessidade para que essa política, né, saia do papel, que o desenho do papel é razoável e vá para a prática, da construção do ecopolo municipal. Mas aí reclama-se que não se tem dinheiro. Parece que foi orçado pela administração anterior algo em torno de 2 milhões. A CSN acho que não ia fazer coceira no bolso da CSN se financiasse esse importante projeto socioambiental. A Lohane tocou nesse ponto no comentário, é isso, Lohane. Não é só ambiental, é socioambiental. Enfim, então eu complementaria a resposta do João com essas duas questões. Tá joia, muito bom. O Zezinho, quer falar mais alguma coisa? Não sei. O Caio também quiser responder aí, ver se foi. Não, realmente só queria agradecer pelas respostas mesmo, foi bem esclarecedor e é bom para a gente ter um panorama dos próximos anos da cidade, né? Porque mesmo a votação do diretor tendo sido, entre aspas, recente, daqui a pouco ela vem de novo e é isso aí. Muito obrigado. Falou. Bom, então a gente está meio que caminhando aí para o final, eu acho que foi, não sei se está travando aí, vocês estão ouvindo bem, já começou a dar uma travada aqui, acho que deu algum problema, não sei. Beleza? Fernando. Estamos caminhando aí para o final. Oi? Só para dizer que a minha internet caiu, mas eu consegui entrar pelo telefone. Agradeço a vocês. Já falei com o Zezinho e, se precisar, nos colocamos à disposição para continuar esse debate, tá bem? Muito obrigada. Beleza, show de bola. Obrigado a você. Acho que foi bem legal, foi bem enriquecedor, né? Tivemos várias lições aprendidas aí. Às vezes, quando eu vejo uma frase circulando aí na net, vou ali jogar meu lixo fora. Mas a gente vê que não existe fora, né? Você vai jogar onde? Você não está jogando nada fora, está tudo dentro desse mesmo cosmos, aqui, desse mesmo planeta, então não tem como jogar fora. Mesmo que você transforme o lixo, por exemplo, eu estava falando, vamos incinerar o lixo. Mesmo você incinerando o lixo, você não está jogando nada fora, você está apenas transferindo a cadeia energética ali de um resíduo sólido, está fazendo ele virar gasoso e está indo para a atmosfera e, na verdade, está acumulando em gases de efeito estufa, está favorecendo o aquecimento global, então não existe jogar fora o lixo, né? Então, outra lição que eu, pelo menos, não percebi legal aqui é que isso tudo é um problema totalmente da sociedade, né? O problema é nosso, a gente gera o problema e quem vai resolver o problema também é a gente. Então, não é fácil, é difícil, envolve todas as esferas da sociedade, como a gente viu aqui no nosso debate. Tem educadores, tem advogados, tem o Ministério Público. Então, acho que a gente está no caminho, como a Nete falou, a gente tem a nossa missão de multiplicar isso, né? Todo mundo ser educador. Eu achei muito interessante isso aí que ela falou. Bom, então, assim, para encerrar mesmo, como eu falei lá no início, que tinha aquele aviso que eu queria dar para vocês aí do seminário que a gente está organizando, eu achei até legal, porque quando a gente começou a discutir esse seminário, a gente pensou nas ideias, vamos falar sobre isso, um tema sobre aquilo, e meio que, assim, a palestra que a gente viu aqui hoje, essa roda de conversa, está totalmente ligada, e vão ter temas bem interessantes, palestras bem interessantes ligadas a esse assunto também. Eu não esperava também, então, vou até colocar aqui uma foto que a gente já começou hoje a divulgação aí, eu peço também que vocês, quem quiser participar, está todo mundo aberto à participação, o público em geral. Quem quiser divulgar, quem puder divulgar aí também, vou agradecer bastante, a gente aí do MEP agradece. Que vocês estão vendo aí a tela? Bom, acho que vocês estão vendo, né? Espero. Então, vai ser isso daí, um seminário sobre ecologia política, vai ser realizado agora nos 2 últimos sábados desse mês, dia 20 e dia 27, de 3h30 às 5h, 1h30 aí. Vai ser uma transmissão ao vivo no canal do MEP, no YouTube.
Então, a gente vai falar justamente sobre isso, a ecologia política. Então, como é essa relação da sociedade com o meio ambiente? Como que a gente interfere no meio ambiente? Se o meio ambiente está mesmo equilibrado e disponível para todo mundo de forma igual, ou tem territórios que têm um meio ambiente mais equilibrado, vamos dizer assim, que na verdade deveria ser um direito de todos, né, como manda a legislação. Então, são nuances aí que a gente vai discutir nesse seminário. Então, já temos aqui uma arte aqui que foi feita pelos nossos colaboradores aí, ó, dia 20 de março, no próximo, não sei se esse sábado ou outro, a gente vai apresentar aí uma palestra que vai ser apresentada pela Ana Vasconcelos, chamada Pesquisa Cidadã, Percepções e Demandas Socioambientais da População de Volta Redonda. Então, a gente fez aí uma ampla pesquisa, via Google Plataformas, né, Google Perguntas e tal. Então, mais de 500 pessoas da cidade de Volta Redonda responderam. E tinha perguntas relacionadas à coleta de lixo, à coleta de recicláveis. Então, estamos abordando esse tema aí também. Ela vai apresentar esses resultados gerais aí para a gente. Vai ter um debate com a Irineia também, que é uma bióloga colaboradora nossa. E no dia 27, vamos ter outro dia de palestra nesse seminário. Nesse dia vão ser 2 palestras. Nós vamos falar sobre os passivos ambientais em Volta Redonda, com o professor Gurgel da FOA. Vamos falar também sobre alternativas e possibilidades de novos arranjos na superação de dívidas sociais e valorização da economia solidária, com a professora Lígia, da UF da Terrado, que é economista, vai falar um pouco da economia solidária, como a NET já abordou também hoje. Então, você vê que nossa roda de conversa hoje já convergiu para essa propaganda que eu ia fazer, que eu fiz aqui agora para vocês, esse convite. Espero que dê tudo certo e que o pessoal apareça e participe também, né? Então, acho que é isso, né? Deixa eu voltar aqui. O João quer apresentar também um evento, Fernando. João Elvésio. Pode falar. Eu coloquei no chat aí, eu queria fazer meu comercial também. Eu gostei do comercial aí da ecologia política. A Defensoria, o Núcleo de Tutela Coletiva está organizando para segunda-feira agora, dia 15, às 18 horas, no canal do YouTube da Defensoria Pública, a transmissão vai ser por lá, o evento envolvendo a temática das incursões policiais em comunidades periféricas. A gente sabe tudo que acontece na Maré, sabe tudo que acontece na Baixada Fluminense, sabe tudo que acontece em várias favelas do Rio de Janeiro, mas se esquece, aquela história de estar de frente para o mar, de costa para o resto, de ver que no interior do estado também essas violações acontecem, né? Talvez em menor grau, mas acontecem. E para debater esse assunto, a partir de uma realidade que foi vivida por uma ocupação aqui de Volta Redonda, a ocupação Morada do Sol, onde teve uma incursão policial que resultou em morte de alguns meninos, a gente chamou a atenção por isso, né? A Tutela Coletiva organizou esse evento e vai ter uma especialista em encarceramento, que é a Maria Gabriela, que atua com Fórum Justiça, vai ter o defensor público que atua no Núcleo de Direitos Humanos, Daniel Lozoya, que vai falar sobre a ação direta ação de descumprimento do preceito fundamental, que está no Supremo, tem uma liminar proibindo incursões policiais em favelas e comunidades periféricas que causem esse tipo de violação de direitos humanos e causem danos, mortes, interrupção de escola, de aula, interrupção de tratamento de saúde, uma série de problemas que acontecem com essas intervenções. Também terá o ouvidor da Defensoria Pública, uma forma da gente se apropriar dessa ferramenta de interlocução, que ela é muito voltada, no fim e ao cabo, para a capital. A gente está tentando forçar a barra da ouvidoria vir para o interior. E vai ter a fala da Pastoral da Juventude, através do padre Tiago Signorini, e da Glória Murim, que viveu na década de 80 a construção do movimento comunitário contra a violência, né, falando exatamente do extermínio de jovens, naquela época e também agora na atualidade, e qual é a política que ela está tentando desempenhar na Secretaria de Direitos Humanos, e da Cleusa, que é uma líder comunitária lá da ocupação Morada do Sol, falando sobre os episódios tópicos, né, de algumas famílias com relação a esse tipo de violência. Então, na segunda-feira, dia 15, às 18 horas, no canal do YouTube da Defensoria Pública. Eu disponibilizei para o Zezinho no WhatsApp, e ele vai
cuidar de fazer a propagação. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço, muito legal. Até perguntar mesmo se você pudesse passar para o Zezinho no WhatsApp, depois o Zezinho repassa para a gente lá no nosso grupo do MEP, acho que é legal divulgar isso mesmo, bem interessante. Eu vou encaminhar Fala, Zé. para os alunos para ter uma aula extra antes da aula oficial do pré-vestibular. Show de bola. Bom, então acho que demos por encerrado aí nossa roda de conversa, né? Acho que foi muito produtivo, muito interessante. Acho que foi interessante para os alunos também aí aprenderem um pouco mais sobre essa transdisciplinaridade aí da coisa, né? Que envolve muitos atores. Eu acho que é um campo bom para quem está querendo fazer uma universidade, né, entrar no vestibular. Você vê que é um campo bem diverso. Pode trabalhar com engenharia ambiental, com biologia, com advogado, como sociólogo, tudo dentro dessa linha temática dos resíduos sólidos, né?